Zygmunt Bauman. Modernidade e Holocausto. Capítulo 7. Para uma teoria sociológica da moralidade. Proponho agora considerar em detalhe o problema surgido no fim do último capítulo, o da natureza social do mal, ou, mais precisamente, o problema da produção social do comportamento desumano. Alguns dos seus aspectos, por exemplo, os mecanismos responsáveis pela produção da indiferença moral ou, de forma mais geral, pela deslegitimação dos preceitos morais, foram ligeiramente abordados em capítulos anteriores. Devido ao papel central que desempenhou na execução do Holocausto, nenhuma análise desse problema pode se pretender completa a não ser que inclua uma investigação mais meticulosa da relação entre sociedade e comportamento moral. A necessidade de tal investigação é ainda mais reforçada pelo fato de que as teorias sociológicas disponíveis sobre os fenômenos morais mostram-se, a exame mais detalhado, mal preparadas para um balanço satisfatório da experiência do Holocausto. O propósito deste capítulo é fornecer algumas lições e conclusões cruciais dessa experiência que uma adequada teoria sociológica da moralidade, livre das fraquezas atuais, teria que levar em conta. Uma perspectiva mais ambiciosa, para a qual este capítulo dará apenas alguns passos preliminares, é a construção de uma teoria da moralidade capaz de acomodar plenamente o novo conhecimento gerado pelo estudo do Holocausto. Seja qual for o progresso que possamos fazer nessa direção, será um resumo adequado dos vários temas de análise desenvolvidos neste livro. Na ordem de coisas construída pelo discurso sociológico, o status da moralidade é estranho e ambíguo. Pouco se fez para melhorá-lo, uma vez que a situação da moralidade é vista como tendo poucas consequências para o progresso do discurso sociológico e, assim, as questões do comportamento moral e da opção moral foram situadas aí em uma posição marginal e recebem, em conformidade, uma atenção apenas marginal. A maioria dos relatos sociológicos passa sem referência à moralidade. Nisso, o discurso sociológico segue o padrão da ciência em geral, que nos seus primeiros anos alcançou a independência face ao pensamento religioso e mágico ao elaborar uma linguagem que podia produzir relatos completos sem jamais recorrer a noções como propósito ou vontade. A ciência é de fato um jogo de linguagem com uma regra que proíbe o uso de vocabulário teleológico. Não usar termos teleológicos não é condição suficiente para que uma sentença pertença ao discurso científico, mas é sem dúvida uma condição necessária. Na medida em que a sociologia lutava para conformar-se às regras do discurso científico, a moralidade e fenômenos correlatos participavam desconfortavelmente do universo social gerado, teorizado e pesquisado pelas descrições sociológicas dominantes. Os sociólogos concentraram por isso sua atenção na tarefa de simular a distinção qualitativa dos fenômenos morais ou acomoda a luz numa classe de fenômenos que podem ser descritos sem recurso à linguagem teleológica. Entre eles, as duas tarefas e os esforços que impunham levaram à negação de uma forma independente de existência das normas morais. Se de algum modo reconhecida como fator isolado da realidade social, a moralidade se atribuiu uma condição secundária e derivativa, que em princípio deveria torná-la explicável por referência a fenômenos não morais, isto é, fenômenos plena e inequivocamente receptivos a tratamento não teleológico. Com efeito, a própria ideia da abordagem especificamente sociológica do estudo da moralidade virou sinônimo da estratégia da, por assim dizer, redução sociológica, uma estratégia que procede pela suposição de que os fenômenos morais na sua totalidade podem ser exaustivamente explicados em termos das instituições não morais que lhes conferiram sua força indutora. 2. A sociedade como fábrica de moralidade. A estratégia da explicação social causal das normas morais, isto é, de conceber a moralidade como, em princípio, dedutível das condições sociais, é produzida por processos sociais, remonta pelo menos a Montesquieu.
Suas sugestões de que, por exemplo, a poligamia resulta seja de um excesso de mulheres ou de um envelhecimento particularmente precoce das mulheres em certas condições climáticas podem ser citadas hoje nos livros de história, sobretudo para ilustrar, por contraste, o progresso feito pela ciência social desde seus primórdios. E, no entanto, o modelo de explicação exemplificado pelas hipóteses de Montesquieu permaneceria no geral inquestionado ainda por longo tempo. Tornou-se senso comum na ciência social, raramente desafiado, que a própria persistência de uma norma moral é testemunho da presença de uma necessidade coletiva que ela vem atender. Que, consequentemente, todo estudo científico da moralidade deve tentar revelar tais necessidades e reconstruir os mecanismos sociais que, pela imposição de normas, garantem sua satisfação. Com a aceitação dessa suposição teórica e da estratégia interpretativa correlata, o que seguiu foi sobretudo o raciocínio circular, melhor talvez expresso por Kluckmann, que insistiu que a norma ou costume moral não existiria se não fosse funcional, isto é, útil para a satisfação de necessidades ou para domar tendências de comportamento de outro modo destrutivas, como, por exemplo, a redução da ansiedade e a canalização da agressividade inata através da magia Navajo, e que o desaparecimento de uma necessidade que havia originado e sustentado a norma logo levaria ao desaparecimento da própria norma. Qualquer falha da norma moral em servir ao seu objetivo específico, isto é, sua incapacidade de dar conta de forma adequada da necessidade original, teria resultados similares. Esta prática do estudo científico da moralidade foi codificada da forma mais explícita por Malinowski, que ressaltou a instrumentalidade essencial da moralidade, sua condição subordinada em relação a necessidades humanas essenciais, como comida, segurança ou proteção face a um clima inclemente. Confrontado com o problema, Durkheim, cujo tratamento dos fenômenos morais virou o cânone do saber sociológico e virtualmente definiu o significado da abordagem especificamente sociológica do estudo da moralidade, rejeitou o apelo para relacionar normas a necessidades. Afinal, ele criticava duramente a visão aceita de que as normas morais obrigatórias numa sociedade específica devem ter alcançado sua obrigatoriedade através do processo de análise e opção conscientes, quanto mais racionais. Em aparente oposição ao senso comum etnográfico da época, Durkheim insistiu que a essência da moralidade deveria ser buscada precisamente na força obrigatória que ela exibe, mais que na sua correspondência racional com as necessidades que os membros da sociedade procuram satisfazer. Uma norma é uma norma não porque foi selecionada por sua adequação à tarefa de promover e defender os interesses dos membros, mas porque os membros, através do aprendizado ou das consequências mais amargas da transgressão, se convencem de sua forçosa presença. A crítica de Durkheim às interpretações correntes dos fenômenos morais não se voltava, no entanto, contra o princípio da explicação racional como tal. Menos ainda pretendia minar a prática do reducionismo sociológico. Desse ponto de vista, a divergência de Durkheim face à prática interpretativa estabelecida representava não mais que um desentendimento de família. O que parecia ser expressão de discordância radical esfriou, afinal, com a transferência de ênfase das necessidades individuais para as sociais. Ou melhor, para uma suprema necessidade, agora considerada prioritária dentre todas, quer afirmada em relação a indivíduos, quer a grupos, a necessidade de integração social. Qualquer sistema moral destina-se a servir à contínua existência e à preservação da identidade da sociedade, que apoia sua força indutora através da socialização e das sanções punitivas. A persistência da sociedade é alcançada e sustentada pela imposição de restrições sobre as predileções naturais, associais, pré-sociais, dos membros da sociedade, forçando-os a agir de uma forma que não contradiga a necessidade de manter a unidade societária. Quando nada, a revisão de Durkheim tornou o raciocínio sociológico sobre a moralidade mais circular do que nunca.
Se o único fundamento existencial da moralidade é a vontade da sociedade e sua única função permitir que a sociedade sobreviva, então a própria questão da avaliação substantiva de sistemas morais específicos é efetivamente removida da agenda sociológica. De fato, com a integração social reconhecida como o único quadro de referência dentro do qual pode-se fazer a avaliação, não há como comparar e avaliar diferencialmente vários sistemas morais. A necessidade que cada sistema serve e surge dentro da sociedade na qual está aninhado, e o que importa é que deve haver um sistema moral em cada sociedade, e não a substância das normas morais que esta ou aquela sociedade venha a impor para manter sua unidade. Em grosso, diria Durkheim, cada sociedade tem a moralidade que precisa. A necessidade social sendo a única substância da moralidade, todos os sistemas morais são iguais unicamente pelo fato de que podem ser legitimamente, objetivamente, cientificamente, medidos e avaliados, na sua utilidade para a satisfação daquela necessidade. Mas o tratamento de Durkheim para a moralidade não se limitou a uma reafirmação imperiosa da velha visão das normas morais como produtos sociais. Talvez a mais formidável influência de Durkheim sobre a prática da ciência social tenha sido a concepção da sociedade como sendo, no essencial, uma força ativamente moralizadora. Início da citação. O homem é um ser moral apenas porque vive em sociedade. A moralidade, em todas as suas formas, nunca é encontrada a não ser em sociedade. O indivíduo submete-se à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação. Pois a liberdade do homem consiste na libertação face às forças físicas cegas, irracionais. Ele alcança o ponto é estas a grande força inteligente da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Colocando-se sob a asa da sociedade, ele se torna também, em certa medida, dependente dela. Mas trata-se de uma dependência libertadora. Não há contradição nisso. Fim da citação. Estas e outras frases memoráveis de Durkheim refletem até hoje na prática sociológica. Toda a moralidade vem da sociedade. Não há vida moral fora da sociedade. A sociedade é melhor entendida como uma fábrica produtora de moralidade. A sociedade promove o comportamento moralmente regulado e marginaliza, suprime ou impede a imoralidade. A alternativa ao aperto moral da sociedade não é a autonomia humana, mas a regra das paixões animais. Justamente porque os impulsos pré-sociais do animal humano são egoístas, cruéis e ameaçadores e que devem ser domados e subjugados se que a vida social deva ser mantida. Tirem a coerção social e os seres humanos recuarão à barbárie da qual foram apenas precariamente afastados pela força da sociedade. Essa arraigada confiança nos contratos sociais como fatores de enobrecimento, elevação e humanização vai contra a própria insistência de Durkheim de que as ações são más porque socialmente proibidas, não socialmente proibidas porque são más. O frio cético cientista em Durkheim desmascara toda a pretensão de que haja substância outra no mal além da sua rejeição por uma força poderosa o bastante para transformar sua vontade em norma impositiva. Mas o esquentado patriota e crente devoto da superioridade e progresso da vida civilizada não pode deixar de sentir que aquilo que foi rejeitado é de fato mal e que a rejeição deve ter sido um ato emancipador e dignificante. Este sentimento combina com a consciência da forma de vida que, tendo atingido e garantido sua superioridade material, só poderia se convencer da superioridade das regras sob as quais vive. Foi, afinal, não a sociedade como tal, uma categoria teórica abstrata, mas a moderna sociedade ocidental que serviu de padrão à missão moralizadora. Só do proselitismo de guerra santa típico do jardim que a moderna sociedade ocidental poderia derivar a autoconfiança que permitiu ver a imposição das regras como processo de humanização, em vez de substituição de uma forma de humanismo por outra. A mesma autoconfiança permitiu pôr de lado, como exemplos de desumanidade ou pelo menos como suspeitas e potencialmente perigosas, as manifestações de humanidade não socialmente reguladas, quer desprezadas, inesperadas ou não plenamente submetidas. A visão teórica, no final, legitimou a soberania da sociedade sobre seus membros, assim como sobre seus opositores.
Uma vez reformulada essa autoconfiança como teoria social, se seguiriam importantes consequências para a interpretação da moralidade. Por definição, os motivos pré-sociais ou associais não podiam ser morais. Pela mesma razão, a possibilidade de que pelo menos certos padrões morais podem se enraizar em fatores existenciais não afetados por regras sociais contingentes de coabitação não podia ser adequadamente formulada, quanto mais ser considerada seriamente. Menos ainda se poderia conceber, sem cair em contradição, que certas pressões morais exercidas pelo modo de existência humano, pelo simples fato de estar com outros, possam em certas circunstâncias ser neutralizadas ou substituídas por forças sociais contrárias. Que, em outras palavras, a sociedade, além ou ao contrário de sua função moralizadora, possa, pelo menos ocasionalmente, atuar como uma força silenciadora da moralidade. Enquanto a moralidade for entendida como produto social e explicada em termos causais por referência aos mecanismos que, se funcionam adequadamente, garantem seu abastecimento constante, os eventos que ofendem os difusos mas arraigados sentimentos morais e desafiam a concepção comum do bem e do mal, da conduta própria e imprópria, tenderão a ser vistos como resultado de uma falha ou má administração da indústria moral. O sistema fabril serviu como metáfora das mais poderosas para tecer o modelo teórico da sociedade moderna, e a visão da produção social da moralidade oferece um eminente exemplo de sua influência. A ocorrência de conduta imoral é interpretada como o resultado de um abastecimento inadequado de normas morais, ou um abastecimento de normas erradas, isto é, normas com uma força indutora insuficiente. Tal abastecimento falho, por sua vez, e devido a falhas técnicas ou administrativas da fábrica social da moralidade, na melhor das hipóteses, há consequências inesperadas de esforços produtivos mal coordenados ou a interferência de fatores estranhos ao sistema produtivo, isto é, um controle incompleto dos fatores de produção. O comportamento imoral é então teorizado como desvio da norma, que decorre da ausência ou debilidade das pressões socializantes e, em última análise, da deficiência ou imperfeição dos mecanismos sociais destinados a exercer tais pressões. Ao nível do sistema social, tal interpretação aponta para problemas administrativos não resolvidos, dos quais é exemplo supremo a anomia de Durkheim. Em níveis mais baixos, aponta para falhas das instituições educacionais, para a fragilidade da família ou para o impacto de enclaves antissociais não extirpados, com suas próprias pressões socializantes contrárias ao padrão moral. Em todos os casos, entretanto, a aparência de conduta imoral é entendida como manifestação de impulsos pré-sociais ou associais que irrompem de gaiolas socialmente fabricadas, que escapam de suas clausuras. A conduta imoral é sempre uma volta a um estado pré-social ou um fracasso em deixá-lo. Está sempre ligada a alguma resistência face às pressões sociais, ou pelo menos às pressões sociais certas. O conceito que, à luz do esquema teórico de Durkheim, só pode ser interpretado como idêntico à norma social, isto é, aos padrões dominantes, à medida. Sendo a moralidade um produto social, a resistência a padrões promovidos pela sociedade como normas comportamentais tem que levar à ocorrência de ação imoral. Essa teoria da moralidade dá à sociedade, a qualquer sociedade, com efeito, ou, numa interpretação mais liberal, a qualquer coletividade social, não necessariamente do tamanho societário global, mas capaz de sustentar sua consciência coletiva por meio de uma rede efetiva de sanções, o direito de impor sua própria versão substantiva de comportamento moral. E concorre com a prática pela qual a autoridade social reclama o monopólio do julgamento moral. Tacitamente ela aceita a ilegitimidade teórica de todo julgamento que não se baseia no exercício de tal monopólio, de forma que, para todos os efeitos e interesses práticos, o comportamento moral vira sinônimo de conformidade e obediência social às normas observadas pela maioria. 3. O desafio do Holocausto. O raciocínio circular a que conduz à virtual identificação da moralidade com disciplina social torna a prática diária da sociologia quase imune à crise de paradigma.
Há poucas ocasiões, se alguma, em que a aplicação do paradigma corrente causa embaraço. O programático relativismo, construído nessa visão de moralidade, garante a válvula de escape última para o caso de as normas observadas despertarem instintiva repulsa moral. São por isso necessários eventos de excepcional poder dramático para abalar o controle do paradigma dominante e para começar uma busca febril de fundamentos alternativos para os princípios éticos. Mesmo assim, a necessidade de tal busca é vista com suspeita e são feitos esforços para relatar a experiência dramática de uma forma que permita sua acomodação ao velho esquema. Isso é normalmente conseguido apresentando-se os eventos como verdadeiramente únicos e portanto não muito relevantes para a teoria geral da moralidade, enquanto distinta da história da moralidade, assim como a queda de meteoros gigantes não exigiria a reconstrução da teoria da evolução, ou dissolvendo-a numa categoria mais ampla e familiar de subprodutos ou limitações repugnantes, mas regulares e normais, do sistema produtor de moralidade. Se nenhum dos dois expedientes está à altura da magnitude dos eventos, uma terceira via de escape é por vezes tomada. A recusa em admitir a evidência no universo discursivo da disciplina, procedendo-se como se o evento não tivesse ocorrido. Todos os três estratagemas foram utilizados na reação sociológica ao Holocausto, evento presumivelmente da mais dramática significação moral. Como assinalamos antes, houve inúmeras tentativas prematuras de descrever o mais horrendo dos genocídios como obra de uma rede particularmente densa de indivíduos moralmente deficientes libertos das restrições civilizadas por uma ideologia criminosa e acima de tudo irracional. Quando tais tentativas fracassaram, à medida em que os executores do crime eram considerados sãos e moralmente normais pelas mais escrupulosas pesquisas históricas, a atenção voltou-se para a renovação de velhos e seletos fenômenos desviantes ou para a construção de novas categorias sociológicas em que o episódio do Holocausto pudesse se encaixar e ser assim domesticado e isolado, por exemplo, explicar o Holocausto em termos de preconceito e ideologia. Por fim, de longe a forma mais popular até hoje de lidar com a evidência do Holocausto foi não lidar com ela em absoluto. A essência e a tendência histórica da modernidade, a lógica do processo civilizador, as perspectivas e as barreiras à progressiva racionalização da vida social são muitas vezes discutidas como se o Holocausto não tivesse acontecido, como se não fosse verdade e mesmo não merecesse seria a consideração o fato de que o Holocausto dá testemunho do avanço da civilização ou que a civilização hoje inclui os campos de extermínio e museu maneira entre os seus produtos materiais e espirituais. E no entanto o Holocausto teimosamente rejeita qualquer dos três tratamentos. Por uma série de razões, ele coloca um desafio à teoria social que não pode ser facilmente descartado, uma vez que a decisão de descartá-lo não está nas mãos dos teóricos sociais ou, pelo menos, não somente nas mãos deles. As respostas políticas e legais ao crime nazista colocam na agenda a necessidade de legitimar o veredito de imoralidade formulado contra as ações de um grande número de pessoas que fielmente seguiram as normas morais de sua sociedade. Estivesse a distinção entre certo e errado ou entre bom e mal inteira e unicamente a disposição do agrupamento social capaz de principalmente coordenar o espaço social sob sua supervisão, como assevera a teoria sociológica dominante, não haveria base legítima para proferir uma acusação de imoralidade contra indivíduos que não romperam as regras estabelecidas pelo grupo. Poder-se-ia suspeitar que, não fosse pela derrota da Alemanha, este e outros problemas semelhantes jamais surgiriam. Mas a Alemanha foi derrotada e de fato surgiu a necessidade de enfrentar o problema. Não haveria criminosos de guerra e nenhum direito de julgar, condenar e executar Eichmann a não ser que houvesse alguma justificativa para conceber como criminoso um comportamento disciplinado, totalmente conforme às normas morais em vigor naquela época e naquele lugar.
E não haveria como conceber punição para esse comportamento como outra coisa além de vingança dos vencedores sobre os vencidos, relação que poderia ser invertida sem impugnar o princípio da punição, se não houvesse base supra ou não societária a partir da qual as ações condenadas poderiam ser vistas como colidindo não só com uma norma legal retroativamente imposta, mas também com princípios morais que a sociedade pode suspender mas não declarar improcedentes. Como consequência do Holocausto, a prática legal e, portanto, também a teoria moral enfrentaram a possibilidade de que a moralidade pode se manifestar numa insubordinação face a princípios socialmente sustentados e numa ação abertamente em desafio da solidariedade e consensos sociais. Para a teoria sociológica, a própria ideia de bases pré-sociais do comportamento moral augura a necessidade de uma revisão radical de interpretações tradicionais das origens das normas morais e de seu poder impositivo. Este ponto foi questionado de modo vigoroso por Hannah Arendt. Início da citação. O que pedimos nesses julgamentos cujos réus cometeram crimes legais e que os seres humanos sejam capazes de distinguir certo de errado mesmo quando tudo que tenha guia a luz e seu próprio juízo, que ademais só estar completamente em desacordo com o que possam encarar como a opinião unânime de todos aqueles à sua volta. E essa questão e tanto mais seria quanto sabemos que os poucos que foram arrogantes o bastante para confiar apenas em seu próprio juízo não eram de forma alguma idênticos àquelas pessoas que continuaram a sujeitar-se a todos os valores ou que eram guiadas por uma crença religiosa. Uma vez que a sociedade respeitável como um todo sucumbira de uma forma ou de outra a Hitler, as máximas morais que determinam o comportamento social e os mandamentos religiosos, não matarás, que guiam a consciência virtualmente desapareceram. Aqueles poucos que ainda conseguiam distinguir certo de errado seguiam realmente apenas o seu próprio julgamento e o faziam livremente. Não havia regras às quais sujeitar-se, às quais se pudessem subordinar os casos particulares com que eram confrontados. Tinham que decidir em cada situação à medida que ela se apresentava, pois não havia regras para o inusitado. Fim da citação. Nessas pungentes palavras Hannah Arendt formulou a questão da responsabilidade moral de resistir à socialização. A discutida questão dos fundamentos sociais da moralidade foi colocada de lado. Seja qual for a solução apresentada para essa questão, a autoridade forca indutora da distinção entre bem e mal não pode ser legitimada por referência a poderes sociais que o sancionem e imponham. Mesmo se condenada pelo grupo, por todos os grupos, aliás, a conduta individual deve ainda assim ser moral. Uma ação recomendada pela sociedade, mesmo por todo o conjunto da sociedade em uníssono, pode ainda assim ser imoral. A resistência a regras comportamentais promovidas por uma dada sociedade não deveria nem pode buscar sua autoridade numa injunção normativa alternativa de outra sociedade. Por exemplo, na sabedoria moral de um passado hoje denegrido e rejeitado pela nova ordem social. A questão das bases societárias da autoridade moral e, em outras palavras, moralmente irrelevante. Os sistemas morais socialmente impostos são de base e promoção comunitária e, portanto, num mundo pluralista, heterogêneo, inevitavelmente relativos. Este relativismo, porém, não se aplica à capacidade humana de distinguir certo de errado. Tal capacidade deve se basear em algo além da consciência coletiva da sociedade. Toda sociedade encontra tal capacidade já formada, assim como encontra já dados a constituição biológica, as necessidades fisiológicas e os impulsos psicológicos humanos. E faz com tal capacidade o que admite fazer com essas outras teimosas realidades. Tenta suprimi-la ou atrelá-la às suas próprias finalidades, ou canalizá-la numa direção que considere útil ou inofensiva. O processo de socialização consiste na manipulação da capacidade moral, não na sua produção. E a capacidade moral que manipulada implica não somente certos princípios que posteriormente se tornam objeto passivo do processamento social, incluem também a capacidade de resistir, escapar e sobreviver a esse processamento, de forma que no fim do dia a autoridade e a responsabilidade pelas opções morais repousa onde repousava no início, na pessoa humana.
Se essa visão da capacidade moral é aceita, os problemas aparentemente resolvidos e liquidados da sociologia da moralidade vêm a ser novamente escancarados. A questão da moralidade deve ser ressituada da problemática da socialização, educação e civilização, em outras palavras, do reino dos processos humanizadores socialmente administrados. Ela deve ser transferida para a área dos processos e instituições repressivos, mantenedores dos padrões e diretores de tensões, comuns problemas que estão destinados a tratar, acomodar ou transformar. A capacidade moral, objeto mas não produto de tais processos e instituições, teria então que revelar sua origem alternativa. Uma vez rejeitada a explicação da tendência moral como impulso consciente ou inconsciente para a solução do problema obesiano, os fatores responsáveis pela presença da capacidade moral devem ser buscados na esfera social, mas não societária. O comportamento moral é concebível apenas no contexto da coexistência, do estar com os outros, isto é, no contexto social, mas não deve seu aparecimento à presença de agências supraindividuais de treinamento e imposição, ou seja, ao contexto societário. 4. Fontes pré-societárias da moralidade. A modalidade existencial do social, ao contrário da estrutura societária, raramente ocupou o centro das atenções sociológicas. Era de bom grado entregue ao campo da antropologia filosófica e vista como sendo, na melhor das hipóteses, o distante limite exterior do território da sociologia propriamente dita. Não há, portanto, consenso sociológico quanto ao significado, o conteúdo experimental e as consequências comportamentais da condição primária de estar com os outros. Ainda estão para ser plenamente investigadas na prática sociológica as maneiras pelas quais essa condição pode se tornar sociologicamente relevante. A prática sociológica mais comum não parece atribuir a esse estar com os outros, isto é, com outros seres humanos, um status ou significado especial. Os outros são dissolvidos nos conceitos muito mais inclusivos de contexto da ação, situação do ator ou, no geral, de ambiente, esses vastos territórios em que se situam as forças que levam para determinada direção as opções do ator ou limitam sua liberdade de escolha e que contêm os objetivos que atraem a sua atividade proposital e, portanto, fornecem os motivos para a ação. Os outros não são creditados com subjetividade, que poderia isolar a luz de outros constituintes do contexto da ação. Ou melhor, sua condição única de seres humanos e reconhecida, mas dificilmente encarada na prática como uma circunstância que confronta o ator com uma tarefa qualitativamente distinta. Para todos os efeitos e interesses práticos, a subjetividade do outro resume-se à reduzida previsibilidade de suas reações e, portanto, à restrição que impõe a busca do ator por um controle completo da situação e uma eficiente execução da tarefa estabelecida. A conduta errática do outro ser humano, enquanto distinto dos elementos inanimados presentes no campo da ação, um incômodo. E, por tudo que sabemos, um incômodo temporário. O controle do ator sobre a situação visa uma manipulação tal do contexto de ação do outro que favoreça a probabilidade de um curso específico de conduta e, portanto, reduzir ainda mais o outro dentro do horizonte do ator a uma posição praticamente indistinta do resto dos objetos relevantes para o sucesso da ação. A presença do outro ser humano no campo da ação constitui um desafio tecnológico. Alcançar o domínio sobre o outro, reduzindo-o à condição de fator calculável e manipulável da atividade que visa a um fim, irreconhecidamente difícil. Pode mesmo exigir habilidades especiais da parte do ator, tais como compreensão, retórica ou conhecimento de psicologia, que são dispensáveis ou inúteis nas relações com outros objetos do campo de ação. Dentro dessa perspectiva comum, a importância do outro esgota-se inteiramente no impacto que exerce sobre a chance do ator atingir seu objetivo. O outro importa na medida em que, e somente na medida em que, sua fragilidade e inconstância diminuem a probabilidade de que a busca de determinado fim seja eficientemente concluída. A tarefa do ator é garantir uma situação na qual o outro deixara de importar e não precisara ser levado em conta. A tarefa e sua realização são, portanto, sujeitas a uma avaliação técnica, não moral.
As opções abertas para o ator na sua relação com o outro dividem-se em efetivas e não efetivas, em eficientes e ineficientes, mesmo em racionais e irracionais, mas não em certas e erradas, boas e más. A situação elementar de estar com os outros não gera por si mesma, isto é, a não ser que forcada por pressões externas, nenhuma problemática moral. Sejam quais forem as considerações morais que possam interferir com ela, tem seguramente que partir de fora. Sejam quais forem as restrições que possam impor as opções do ator, não decorrem da lógica intrínseca do cálculo de meios e fins. Analiticamente falando, precisam ser francamente consideradas entre os fatores irracionais. Na situação de estar com os outros plenamente organizada pelos objetivos do ator, a moralidade é uma intrusa. Uma concepção alternativa das origens da moralidade pode ser buscada no famoso retrato que Sartre fez da relação ego-alter como modo de existência essencial e universal. Mas não é nada certo que se possa encontrar lá. Se resulta da análise de Sartre uma concepção de moralidade e uma concepção negativa. A moralidade como um limite, mais do que um dever, uma restrição e não um estímulo. Nesse ponto, embora somente nesse ponto, as implicações sartrianas para a avaliação dos status da moralidade não partem de maneira significativa da interpretação sociológica padrão, previamente abordada, do papel da moralidade no contexto da ação elementar. A novidade radical consiste, e claro, em isolar os outros humanos do resto do horizonte do ator, como unidades dotadas de condição e capacidade qualitativamente distintas. Para Sartre, o outro torna-se alter ego, um colega, um sujeito como eu mesmo, dotado de uma subjetividade que só posso imaginar como réplica daquela que conheço de minha experiência interior. Um abismo separa o alter ego de todos os demais objetos do mundo, verdadeiros ou imaginários. O alter ego faz o que eu faço. Pensa, avalia, projeta e, enquanto faz tudo isso, olha para mim como eu olho para ele. Meramente olhando para mim, o outro se torna o limite da minha liberdade. Ele agora usurpa o direito de definir-me e definir os meus fins, assim minando meu afastamento e autonomia, comprometendo minha identidade e meu vontade no mundo. A própria presença do alter ego neste mundo me envergonha e é causa constante da minha angústia. Não posso ser tudo o que quero ser. Não posso fazer tudo o que quero fazer. Minha liberdade malogra. Na presença do alter ego, isto é, no mundo, meu ser para mim mesmo é também, inevitavelmente, ser para o outro. Quando ajo, não posso deixar de levar em conta essa presença e, portanto, também as definições, pontos de vista e perspectivas que ela implica. Somos tentados a dizer que a inevitabilidade das considerações morais inerente à descrição sariana da conjunção ego-alter. E no entanto não está nada claro que obrigações morais, se que existe alguma, podem ser determinadas pela conjunção assim descrita. Alfred Schultz estava inteiramente certo ao interpretar o resultado do encontro ego-alter, tal como descrito por Sartre, da seguinte maneira. Início da citação. Minhas próprias possibilidades viram probabilidades para além do meu controle. Não sou mais senhor da situação, ou, pelo menos, a situação ganhou uma dimensão que me escapa. Virei um utensílio com o qual e sobre o qual o outro pode agir. Percebo essa experiência não por cognição, mas uma sensação de desconforto ou embaraço que, segundo Sartre, é uma das características destacadas da condição humana. Fim da citação. O desconforto e embaraço sartrianos têm uma inconfundível e conhecida semelhança com aquela restrição exterior ridicularizante que a perspectiva sociológica comum imputa à presença dos outros. Mais precisamente, representam um reflexo subjetivo do transe que a sociologia tenta captar na estrutura impessoal e objetiva daquela presença. Ou, melhor ainda, representam um apêndice emocional, pré-cognitivo, da postura lógico-racional. As duas descrições da condição existencial são unidas pelo ressentimento que implicam. Em ambas, o outro é uma amolação e um fardo, um desafio, na melhor das hipóteses. Num caso, sua presença não pede quaisquer normas morais, com efeito, nenhuma outra norma além das regras do comportamento racional.
Em outro, ele molda a moralidade que gera como um conjunto de regras, mais do que normas, muito menos como propulsão interna. Regras que são naturalmente ressentidas, uma vez que revelam outros seres humanos como uma exterioridade hostil da condição humana, como uma restrição da liberdade. Há, no entanto, uma terceira descrição da condição existencial de estar com os outros, uma que pode fornecer um ponto de partida para uma abordagem sociológica realmente diferente e original da moralidade, capaz de revelar e articular os aspectos da sociedade moderna que as abordagens ortodoxas deixam invisíveis. Emmanuel Levinas, responsável por essa descrição, encerra sua ideia diretriz numa citação de Dostoiévski. Somos todos responsáveis por todos os homens perante todos, e eu mais que os outros. Para Levinas, estar com os outros, esse primaríssimo e irremovível atributo da existência humana, significa primeiro e acima de tudo responsabilidade. Se o outro olha para mim, sou responsável por ele, mesmo não tendo assumido responsabilidades para com ele. Minha responsabilidade é a única forma pela qual o outro existe para mim. E o modo da sua presença, da sua proximidade. Início da citação. O outro não está apenas próximo de mim no espaço ou próximo como um parente, mas se aproxima de mim essencialmente na medida em que eu me sinto, em que eu sou responsável por ele. E uma estrutura que de forma alguma se assemelha à relação intencional que nos liga em conhecimento ao objeto, não importa qual objeto, mesmo um objeto humano. A proximidade não reverte a sua intencionalidade. Em particular, não reverte ao fato de que o outro é conhecido por mim. Fim da citação. De forma bem clara, minha responsabilidade incondicional não depende de conhecimento anterior das qualidades do seu objeto. Ela precede tal conhecimento. Não depende de uma intenção interessada pelo objeto. Precede tal intenção. Nem o conhecimento nem a intenção contribuem para a proximidade do outro, para o modo especificamente humano de conjunção. O laço com o outro é atado somente como responsabilidade. E isso, ainda por cima. Início da citação. Quer seja aceito ou recusado, quer sabendo ou não como assumir tal responsabilidade, quer se seja ou não capaz de fazer algo concreto pelo outro. Dizer, me voicia que estou. Fazer algo pelo outro. Dar. Ser um espírito humano, e isso analisa o relacionamento interhumano como se, em proximidade com o outro, para além da imagem que eu mesmo faça do outro ser humano, seu rosto, a expressão do outro, e todo o corpo humano e, nesse sentido, mais ou menos rosto, fosse o que me ordenasse a servi-lo. O rosto ordena e me ordena. Sua significação é uma ordem significada. Para ser preciso, se o rosto significa uma ordem em relação a mim, não e da maneira pela qual um sinal comum significa seu significado, esta ordem é a própria significatividade do rosto. Fim da citação. Com efeito, de acordo com Levinas, a responsabilidade é a estrutura essencial, primária e fundamental da subjetividade. A responsabilidade que significa responsabilidade pelo outro e, portanto, uma responsabilidade pelo que não fiz ou pelo que nem sequer me interessa. Essa responsabilidade existencial, o único significado de subjetividade, de ser um sujeito, não tem nada a ver com obrigação contratual. Não tem nada em comum também com o cálculo que eu possa fazer de benefícios mútuos. Não requer uma firme ou vã expectativa de reciprocidade, de intenções mútuas, de recompensa do outro a minha responsabilidade por ele. Não estou assumindo minha responsabilidade por ordem de uma forca superior, seja um código moral sancionado com a ameaça do inferno ou um código legal sancionado com a ameaça de prisão. Torno-me responsável ao me constituir como sujeito. Tornar-me responsável e a minha constituição como sujeito. Portanto, e assunto meu e somente meu. A relação intersubjetiva e uma relação assimétrica. Sou responsável pelo outro sem esperar reciprocidade, mesmo que tenha de morrer por isso. Reciprocidade é assunto dele.
sendo a responsabilidade o modo de existência do sujeito humano. A moralidade é a estrutura primária da relação intersubjetiva na sua forma mais cristalina, não afetada por quaisquer fatores não morais, como interesse, cálculo de benefícios, busca racional das melhores soluções ou capitulação à coerção. Sendo a substância da moralidade um dever em relação ao outro, enquanto distinto de uma obrigação, e um dever que precede todo interesse, as raízes da moralidade penetram bem mais fundo que os arranjos societários, como cultura ou estruturas de dominação. Os processos societários começam quando a estrutura da moralidade, equivalente da intersubjetividade, já está lá. A moralidade não é um produto da sociedade. A moralidade é algo que a sociedade manipula, explora, redireciona, espreme. Em contrapartida, o comportamento imoral, conduta que desiste ou abdica da responsabilidade pelo outro, não é um efeito do mau funcionamento societário. E portanto a ocorrência de comportamento imoral, mais do que de comportamento moral, que requer investigação da administração social da intersubjetividade. 5. Proximidade social e responsabilidade moral. A responsabilidade, esse tijolo constitutivo de todo comportamento moral, surge da proximidade do outro. Proximidade significa responsabilidade e proximidade. A discussão da prioridade relativa de uma ou de outra é reconhecidamente gratuita, pois nenhuma é concebível sozinha. O isolamento da responsabilidade e, assim, a neutralização do impulso moral que a acompanha deve necessariamente envolver, de fato, sinônimo de um reposicionamento da proximidade com separação física ou espiritual. A alternativa da proximidade é a distância social. O atributo moral da proximidade é a responsabilidade. O atributo moral da distância social e a ausência de relacionamento moral ou heterofobia. A responsabilidade e silenciada uma vez desgastada a proximidade, pode eventualmente ser substituída pelo ressentimento, uma vez o co-sujeito humano seja transformado num outro. O processo de transformação e de separação social. Foi tal separação que tornou possível que milhares matassem e milhões assistissem ao assassinato sem protestar. Foram as conquistas tecnológica e burocrática da moderna sociedade racional que tornaram possível tal separação. Hans Mommsen, um dos mais notáveis historiadores alemães do período nazista, sumariou recentemente o significado histórico do Holocausto e o problema que cria para a autopercepção da sociedade moderna. Início da citação. Enquanto a civilização ocidental desenvolveu os meios para uma inimaginável destruição em massa, a instrução fornecida pela tecnologia moderna e as técnicas de racionalização produziu uma mentalidade puramente tecnocrática e burocrática, exemplificada pelo grupo de executores do Holocausto, quer tenham cometido assassinato com as próprias mãos ou preparado a deportação e extermínio atrás de uma mesa do Departamento Central de Segurança do Reich, Reichssicherheitshauptamt, nos escritórios do serviço diplomático ou como plenipotenciários do Terceiro Reich nos países satélites ou ocupados. Nesse ponto, a história do Holocausto parece ser uma antítese do Estado moderno. Fim da citação. O que mais tem alcançado o Estado nazista, seja o que for, o fato é que, sem dúvida, conseguiu superar o mais formidável obstáculo ao extermínio sistemático, proposital, não emocional e a sangue frio de pessoas, velhos e jovens, homens e mulheres. Aquela piedade animal pela qual são afetados todos os homens normais na presença do sofrimento físico. Não sabemos muito da piedade animal, mas sabemos que existe uma maneira de ver a condição humana elementar que torna explícita a universalidade da repulsa humana ao assassinato, assim como o ímpeto de ajudar os que sofrem. Se esta visão é correta ou pelo menos plausível, então o feito do regime nazista consistiu primeiro e acima de tudo em neutralizar o impacto moral do modo de existência especificamente humano. É importante saber se esse sucesso deveu-se às características únicas do movimento e governo nazistas ou se pode ser relacionado a atributos mais comuns da nossa sociedade que os nazistas meramente e de forma hábil utilizaram a serviço dos objetivos de Hitler.
Até 1 ou 2 décadas atrás era comum, não apenas entre os leigos, mas também entre os historiadores, procurar a explicação para o extermínio em massa dos judeus da Europa na longa história do antissemitismo europeu. Tal explicação requeria, evidentemente, que se destacasse o antissemitismo alemão como mais intenso, impiedoso e mortífero. Afinal de contas, foi na Alemanha que se concebeu e puseram em execução um monstruoso plano de completa aniquilação de toda uma raça. Como lembramos, no entanto, do 2º e 3º capítulos, tanto a explicação como o seu corolário foram desacreditados pela pesquisa histórica. Houve uma evidente descontinuidade entre o ódio tradicional, pré-moderno, aos judeus e o moderno projeto de extermínio indispensável a que se perpetrasse o Holocausto. No que diz respeito à função dos sentimentos populares, o volume sempre crescente de evidência histórica prova, para além de qualquer dúvida razoável, uma correlação quase negativa entre o sentimento antijudaico comum, tradicional, amistoso, baseado na competição, e a disposição de abraçar a visão nazista da destruição total e participar da sua realização. Há cada vez mais consenso entre os historiadores do período nazista de que a perpetração do Holocausto requeriu a neutralização das atitudes alemãs normais em relação aos judeus, não a mobilização delas. De que a continuação natural do ressentimento antijudaico tradicional era muito mais uma repulsa pelas ações radicais dos assassinos nazistas do que uma vontade de cooperar no assassinato em massa. E de que os planejadores SS do genocídio tinham que abrir caminho para a Endlösung, preservando a independência dessa tarefa face aos sentimentos da população em geral e, assim, a imunidade deles à influência das atitudes tradicionais, de sustentação comunitária e surgimento espontâneo, em relação às suas vítimas. As descobertas relevantes e irrefutáveis dos estudos históricos foram recentemente recapituladas por Martin Brossa. Naquelas cidades e localidades onde os judeus formavam um largo segmento da população, as relações entre os alemães e eles eram em geral, mesmo nos primeiros anos do período nazista, mais ou menos boas e raramente hostis. As tentativas nazistas de insuflar os sentimentos antissemíticos e dinamizar o ressentimento estático, distinção habilmente formulada por Müller-Clarudius, isto é, de inflamar a população não partidária, sem compromisso ideológico, para cometer atos de violência contra os judeus ou pelo menos apoiar ativamente as exibições de forca d'asas, fracassaram pela repugnância popular à coerção física, pelas inibições arraigadas a infligir dor e sofrimento físico e pela teimosa lealdade do ser humano a seus vizinhos, a pessoas que se conhecem e fazem parte do nosso mapa mundi como pessoas e não como espécimes anônimos de um grupo. As explosões de violência dos Sanafarra dos primeiros meses do governo Hitler tinham que ser dissuadidas e vigorosamente suprimidas para afastar a ameaça de alienação e rebelião popular. Embora satisfeito com a ostentação antijudaica dos seus seguidores, Hitler sentia-se obrigado a intervir pessoalmente para dar um basta a toda iniciativa antissemítica radical. O boicote aos judeus, planejado para durar indefinidamente, foi no último minuto reduzido a uma manifestação de alerta de 24 horas, em parte por medo às reações estrangeiras, mas em larga medida devido à evidente falta de entusiasmo popular pela aventura. Após o dia do boicote, 1º de abril de 1933, os líderes nazistas queixaram-se em seus informes e relatórios da antipatia generalizada que despertou, exceto nos SAI militantes do partido, sendo o ato classificado como um fracasso completo. Concluiu-se da necessidade de uma propaganda contínua para despertar e alertar as massas para o seu papel na implementação das medidas antijudaicas. Apesar dos esforços subsequentes, o fracasso do dia do boicote estabeleceu o padrão para todas as políticas antissemíticas que se seguiram e cujo sucesso dependia de uma ativa participação da população em geral. Enquanto estiveram abertos e funcionando, as lojas e os consultórios médicos judeus continuaram a atrair clientes e pacientes. Os camponeses da Franconia e da Baviera tiveram que ser forçados a não negociar mais com os comerciantes de gado judeus.
Como vimos antes, a Kristallnacht, único pogrom em massa oficialmente planejado e coordenado, também foi considerada contraprodutiva, na medida em que se esperava explicitar o compromisso do alemão médio com a violência antissemítica. Em vez disso, a maioria das pessoas reagiu com consternação ao ver as calçadas cobertas de vidro partido e velhos vizinhos sendo enfiados por jovens rufiões e assassinos em carros de polícia. O ponto que não pode ser superestimado é que todas essas reações negativas à aberta exibição de violência antijudaica coexistiam, sem qualquer contradição visível, com uma forte aprovação em massa da legislação antijudaica, com uma redefinição legal do judeu, com a extirpação do judeu do Volk alemão e com camadas mais e mais espessas de restrições e proibições. Julius Streicher, pioneiro da propaganda nazista antissemítica, descobriu que a tarefa mais difícil de seu jornal Der Stürmer era fazer o estereótipo do judeu como tal, pegar-se as imagens pessoais que seus leitores tinham dos judeus que eles conheciam, dos seus vizinhos, amigos ou sócios judeus. De acordo com Dennis Showalter, autor de uma penetrante monografia sobre a curta, mas turbulenta história do jornal, Streicher não foi o único a fazer essa descoberta. Início da citação. Um importante desafio do antissemitismo político é superar a imagem do judeu ao lado, o conhecido ou sócio que vive e respira, cuja simples existência parece negar a validade daquele estereótipo negativo, do judeu mitológico. Fim da citação. Surpreendentemente, parecia haver pouca correlação entre as imagens pessoais e a abstrata, como se não fosse hábito humano experimentar a contradição lógica entre uma coisa e outra como dissonância cognitiva ou, de modo mais genérico, como um problema psicológico. Como se, apesar do referencial aparentemente idêntico das imagens pessoais e abstratas, elas não fossem em geral consideradas como noções que pertencem à mesma categoria, como representações a serem comparadas, checadas uma em relação à outra e por fim reconciliadas ou rejeitadas. Muito depois de a máquina de destruição em massa ter sido posta em pleno funcionamento, em outubro de 1943, para ser exato, Himmler queixava-se com os capangas que mesmo militantes dedicados ao partido, que não haviam demonstrado qualquer compunção particular em relação ao extermínio total da raça judia, tinham seus próprios judeus especiais, particulares, privados, que queriam proteger e excluir do genocídio. Início da citação. O povo judeu é para ser exterminado, diz todo membro do partido. Isso, é claro, é parte do nosso programa Eliminação, o extermínio dos judeus. Tudo bem, vamos fazer isso. E, então, eis que por um dos 80 milhões de bons alemães, cada um deles, tem o seu judeu decente. Claro, todos os outros são porcos, mas este um judeu de primeira classe. Fim da citação. Parece que o que separa as imagens pessoais dos estereótipos abstratos e impede o choque que qualquer raciocínio lógico consideraria inevitável e a saturação moral daquelas e o caráter moralmente neutro, puramente intelectual, destes últimos. O contexto de proximidade com responsabilidade dentro do qual são formadas as imagens pessoais cercas com uma grossa muralha moral praticamente impenetrável a argumentos meramente abstratos. Por mais persuasivo ou insidioso que possa ser o estereótipo intelectual, sua zona de atuação, porém, se interrompe abruptamente onde começa a esfera do relacionamento pessoal. O outro como categoria abstrata simplesmente não se comunica com o outro que eu conheço. Este pertence ao reino da moralidade, do qual aquele está firmemente excluído. O segundo reside no universo semântico do bom e do mal, que teimosamente recusa a se subordinar ao discurso da eficiência e da escolha racional. 6. Supressão social da responsabilidade moral. Já sabemos que houve pouca ligação direta entre a difusa heterofobia e o assassinato em massa planejado e perpetrado pelos nazistas. O que a evidência histórica acumulada fortemente sugere, além disso, e que o assassinato em massa na escala sem precedentes do Holocausto não foi, e com toda probabilidade não poderia ser, um efeito do despertar, soltar, estimular e intensificar, ou uma eclosão de tendências pessoais adormecidas.
nem foi, em qualquer outro sentido, uma continuidade da hostilidade que existisse nas relações pessoais diretas, por mais azedas e amargas que essas possam eventualmente ter se tornado. Há um claro limite até onde pode ser esticada essa animosidade baseada no relacionamento pessoal. Na maioria dos casos, ela resistiria a ser esticada além da linha traçada por aquela responsabilidade elementar em relação ao outro que está inextricavelmente entrelaçada à proximidade humana, ao viver com os outros. O Holocausto só poderia ser executado com a condição de neutralizar o impacto dos impulsos morais primitivos, de isolar a maquinaria do assassinato da esfera em que despontam e atuam tais impulsos, de torná-los marginais ou completamente irrelevantes para a tarefa a realizar. Neutralização, isolamento e marginalização, esses que foram alcançados pelo regime nazista com a utilização de um formidável aparato da indústria, transporte, ciência, burocracia e tecnologia modernos. Sem eles, o Holocausto seria impensável. A grandiosa visão de uma Europa Judenrein, do total extermínio da raça judia, se esgotaria numa miríade de pogroms maiores ou menores perpetrados por psicopatas, sádicos, fanáticos e outros viciados em violência gratuita. Por mais cruéis e sangrentas, tais ações dificilmente seriam proporcionais ao objetivo. Foi a elaboração da solução para o problema judeu como uma tarefa racional, técnico-burocrática, como algo a ser feito a uma categoria específica de objetos por um conjunto específico de especialistas e organizações especializadas, em outras palavras, como uma tarefa despersonalizada não dependente dos sentimentos e compromissos pessoais, que se revelou no final a adequada visão de Hitler. No entanto, a solução não poderia ser assim visualizada nem, certamente, executada enquanto os futuros objetos das operações burocráticas, os judeus, não fossem removidos do horizonte da vida cotidiana alemã, cortados da rede de relacionamentos pessoais, transformados na prática em exemplares de uma categoria, de um estereótipo, no conceito abstrato do judeu metafísico. Ou seja, enquanto não deixassem de ser aqueles outros aos quais se estende normalmente a responsabilidade moral e não perdessem a proteção que essa moralidade natural oferece. Depois de analisar exaustivamente os sucessivos fracassos dos nazistas em despertar o ódio popular contra os judeus e usá-lo a serviço da solução do problema judaico, Ian Kirchhoff chega à conclusão de que onde os nazistas não tiveram sucesso foi na despersonalização dos judeus. Quanto mais o judeu era forçado a abandonar a vida social, mais parecia encaixar-se nos estereótipos de uma propaganda que paradoxalmente intensificava sua campanha contra a judiaria quanto menos judeus de fato restassem na Alemanha. A despersonalização aumentou a já existente indiferença generalizada da opinião pública alemã e criou um estágio essencial entre a arcaica violência e o racionalizado extermínio da linha de montagem dos campos da morte. A solução final não teria sido possível sem os sucessivos passos para excluir os judeus da sociedade alemã, dados abertamente aos olhos do público, na sua forma legal que conquistou ampla aprovação, e resultaram na despersonalização e degradação da figura do judeu. Como já observamos no terceiro capítulo, os alemães que fizeram objeções às violentas explosões da SA quando o judeu ao lado era a vítima dos rufiões, mesmo aqueles que tiveram a coragem de manifestar sua repulsa, aceitaram com indiferença e muitas vezes com satisfação as restrições legais impostas ao judeu como tal. O que despertava sua consciência se atingia pessoas que conheciam mal provocava qualquer sentimento quando se dirigia contra um grupo abstrato e estereotipado. Eles viam com serenidade, ou não viam, o gradual desaparecimento dos judeus de seu mundo cotidiano. Até que, para os jovens soldados alemães e os SS encarregados de liquidar tantas figuras, o judeu se tornou apenas uma peça de museu, algo para olhar com curiosidade, um fantástico animal fóssil com uma estrela amarela no peito, uma testemunha de tempos ridos mas não mais pertencente ao presente, algo que devíamos viajar para bem longe se quiséssemos ver. A moralidade não ia tão longe. Ela tende a ficar em casa e no presente. Nas palavras de Hans Mommsen, início da citação.
A política de Heydrich de isolar social e moralmente a minoria judaica da maioria da população prosseguiu sem maiores protestos públicos, porque aquela parte da população judaica que estiver em contato íntimo com seus vizinhos alemães ou não estava incluída na crescente discriminação ou fora passo a passo isolada deles. Só depois que um acúmulo de legislação discriminatória empurrou os judeus da Alemanha a um papel de parias sociais, completamente privados de qualquer comunicação social regular com a maioria da população, foi que a deportação e o extermínio puderam ser levados a efeito sem abalar a estrutura social do regime. Fim da citação. Raul Uber, a maior autoridade na história do Holocausto, teve a dizer o seguinte sobre os passos que levaram ao gradual silenciamento das inibições morais e ao desencadeamento do mecanismo da destruição em massa. Início da citação. Na sua forma completa, um processo de destruição numa sociedade moderna será então estruturado como mostra este quadro. Definição: a demissão de empregados e expropriação de casas de negócio. Concentração: a exploração do trabalho e medidas para matar de fome. Extermínio: o confisco de bens pessoais. A sequência de passos num processo de destruição é assim determinada. Se há uma tentativa de infligir o máximo de dano a um grupo de pessoas, e portanto inevitável que uma burocracia, não importa quão descentralizado seu aparato ou quão não planejadas as suas atividades, empurre suas vítimas através desses estágios. Fim da citação. Os estágios, sugere Huber, são logicamente determinados. Formam uma sequência racional, uma sequência conforme aos padrões modernos que nos levam a procurar os caminhos mais curtos e os meios mais eficientes para alcançar determinado fim. Se agora tentamos descobrir o princípio guia dessa solução racional para o problema da destruição em massa, verificamos que os sucessivos estágios são dispostos de acordo com a lógica da expulsão do reino do dever moral, ou, para usar o conceito sugerido por Elenfim, do universo das obrigações. A definição coloca o grupo de vítimas à parte. Todas as definições significam dividir a totalidade em duas partes, uma marcada e a outra não, como um grupo diferente, de modo que tudo que a ele se aplica não se aplique ao resto. Pelo próprio ato de ser definido, o grupo foi assinalado para um tratamento especial. O que é adequado às pessoas comuns não deve necessariamente ser adequado a ele. Membros individuais do grupo tornam-se agora, além disso, exemplares de uma espécie. Algo da natureza específica não pode penetrar senão suas imagens individuais, comprometendo a proximidade originalmente inocente e limitando sua autonomia como universo moral independente. Demissões e expropriações rasgam a maioria dos contratos, substituindo a antiga proximidade por uma distância física e espiritual. O grupo vitimado e então efetivamente removido de cena. E no máximo um grupo de que se ouve falar mas não se vê, de forma que aquilo que se ouve a seu respeito não tem nenhuma chance de ser traduzido para o conhecimento dos destinos individuais e, portanto, de ser checado em confronto com a experiência pessoal. A concentração completa esse processo de distanciamento. O grupo vitimado e os restantes não se encontram mais, seus processos de vida não se cruzam, a comunicação estanca, o que quer que aconteça um dos grupos agora segregados não diz respeito ao outro, não tem significado fácil de traduzir na linguagem do relacionamento humano. A exploração e a fome realizam mais um feito verdadeiramente assustador. Disfarçam a desumanidade como humanitarismo. A ampla evidência de chefes nazistas locais pedindo aos superiores permissão para matar alguns judeus sob sua jurisdição, bem antes de ter sido dado o sinal para a matança em massa, de modo a poupá-los da agonia da fome. Como os suprimentos de comida não eram suficientes para sustentar uma massa populacional isolada nos guetos e despojada de sua riqueza e renda, o assassinato parecia um ato de misericórdia, com efeito, uma manifestação humanitária. O círculo diabólico das políticas fascistas permitia criar situações e estados de emergência deliberadamente insuportáveis e usá-los então para legitimar passos ainda mais radicais. E assim o ato final do extermínio não foi de forma alguma um desvio revolucionário.
Foi, por assim dizer, um resultado lógico, embora, lembrem-se, imprevisto de início, dos muitos passos dados anteriormente. Nenhum dos passos era inevitável em função do estado que as coisas já tinham atingido, mas cada um deles tornava racional a escolha do estágio seguinte na rota da destruição. Quanto mais a sequência se afastava do ponto original, do ato da definição, mais se guiava por considerações puramente técnico-racionais e tanto menos tinha que levar em conta inibições morais. De fato, deixava simplesmente de precisar de escolhas morais. As passagens entre os estágios tinham um extraordinário aspecto em comum. Todas aumentavam a distância física e mental entre as vítimas-alvo e o restante da população, composto igualmente pelos executores e as testemunhas do genocídio. Nessa qualidade residia sua inerente racionalidade do ponto de vista do destino final e sua eficiência em levar até o fim a tarefa da destruição. Evidentemente, as inibições morais não atuam à distância. Estão inextricavelmente amarradas à proximidade humana. Fica, ao contrário, mais fácil cometer atos imorais com cada centímetro a mais de distância social. Simonsen está certo quando aponta como dimensão antropológica da experiência do Holocausto o perigo inerente, na atual sociedade industrial, de um processo de se acostumar à indiferença moral diante de ações não imediatamente relacionadas à esfera de experiência da própria pessoa. Então o perigo para o qual ele alerta deve ser remetido à capacidade dessa sociedade industrial de ampliar a distância entre os homens a um ponto em que a responsabilidade e as inibições de ordem moral se tornam inaudíveis. 6. Produção social da distância. Inextricavelmente atada à proximidade humana, a moralidade parece conformar-se à lei da perspectiva óptica. Parece grande e espessa quando perto do olho. Com o aumento da distância, a responsabilidade pelo outro encolhe e as dimensões morais do objeto se embaçam, até que ambas atingem o ponto de desaparecimento e somem de vista. Essa qualidade do impulso moral parece independente da ordem social que fornece o quadro da interação. O que de fato depende dessa ordem é a efetividade pragmática das predisposições morais, sua capacidade de controlar as ações humanas, de estabelecer limites ao dano infligido ao outro, de traçar os parâmetros nos quais toda a interação tende a se delimitar. A importância e o perigo da indiferença moral tornam-se particularmente agudos na nossa moderna sociedade industrial racionalizada, tecnologicamente eficiente, porque em tal sociedade a ação humana pode ser efetiva à distância. É a uma distância sempre crescente com o progresso da ciência, da tecnologia e da burocracia. Em tal sociedade, os efeitos da ação humana alcançam muito além do ponto de desaparecimento da visibilidade moral. A capacidade visual do impulso moral, limitada como e pelo princípio da proximidade, permanece constante, enquanto cresce rapidamente a distância em que a ação humana pode ser efetiva e consequente, portanto, também o número de pessoas que podem ser afetadas por tal ação. A esfera de interação influenciada pelos impulsos morais e encolhida em comparação com o volume crescente de ações subtraídas à sua interferência. O notório sucesso da civilização moderna em substituir pelos critérios racionais todos os demais critérios de ação, considerados irracionais na moderna definição, e assomam com peso as avaliações morais, foi condicionado de forma decisiva pelo progresso do controle remoto, isto é, pela ampliação da distância em que a ação humana é capaz de produzir efeitos. São os alvos de ação remotos, mal visíveis, que estão livres de avaliação moral, e assim a escolha da ação que afeta tais alvos está livre das limitações impostas pelo impulso moral. Como demonstraram enfaticamente as experiências de Milgram, o silenciamento do apelo moral e a suspensão das inibições morais são alcançados precisamente tornando-se remotos e mal visíveis os alvos autênticos da ação, embora muitas vezes desconhecidos do ator, não através de uma aberta cruzada antimoral ou de uma doutrinação que visa substituir o velho sistema moral por um conjunto de regras alternativo. O mais óbvio exemplo da técnica que coloca as vítimas fora do raio de visão, tornando-as portanto inacessíveis a uma avaliação moral, são as armas modernas.
O progresso bélico consistiu sobretudo em eliminar cada vez mais a possibilidade do combate face a face, de se cometer o ato de matar em dimensão humana, com um significado do senso comum, com armas separando e distanciando, em vez de confrontando e aproximando os exércitos beligerantes, o treinamento dos seus operadores para suprimir os impulsos morais, para atacar a moralidade fora de moda, perde muito de sua importância anterior, uma vez que o uso das armas parece ter apenas uma relação abstrata e intelectual com a integridade moral dos usuários. Nas palavras de Philip Caputo, o caráter da guerra parece ser uma questão de distância e tecnologia. Jamais haveria erro em matar pessoas a longa distância com armas sofisticadas. Na medida em que não se veem os efeitos práticos da ação cometida, ou que não se pode relatar sem equívocos as consequências visíveis de atos tão inocentes e insignificantes quanto apertar um botão ou girar uma chave, é improvável que surja um conflito moral ou, se surgir, será provavelmente em surdina. A invenção da artilharia capaz de atingir um alvo invisível para aqueles que operam as armas pode ser vista como o ponto simbólico inicial da guerra moderna e da consequente irrelevância dos fatores morais. Essa artilharia permite destruir o alvo apontando a arma para uma direção inteiramente diferente. As façanhas das armas modernas podem ser encaradas como metáfora para um processo muito mais diversificado e ramificado da produção social da distância. John Lachs atribuiu as características unificadoras das muitas manifestações desse processo à introdução em escala maciça da mediação da ação e do intermediário, alguém que se situa entre eu e minha ação, tornando impossível para mim experimentá-la diretamente. Início da citação. A distância que sentimos de nossas ações é proporcional à ignorância que temos delas. Nossa ignorância, por sua vez, é em grande parte uma medida da extensão da cadeia de intermediários entre nós e nossos atos. Na medida em que perdemos consciência do contexto, as ações se tornam movimentos inconsequentes. Com as consequências longe dos olhos, as pessoas podem participar dos atos mais abomináveis sem sequer questionar seu papel e responsabilidade neles. E é extremamente difícil ver como nossas ações, através de seus efeitos remotos, contribuem para a produção de miséria. Não é desonesto se ver como inocente condenar a sociedade. E o resultado natural da mediação em larga escala, que inevitavelmente leva a uma monstruosa ignorância. Fim da citação. Uma vez a ação tenha sido mediada, seus efeitos últimos situam-se fora daquela área relativamente estreita dentro da qual os impulsos morais retêm sua forca reguladora. Ao contrário, atos contidos dentro dessa área moralmente impregnada são, para a maioria dos participantes ou testemunhas, inócuos o bastante para não serem moralmente censurados. A minuciosa divisão do trabalho, assim como a mera extensão da cadeia de atos que mediam entre a iniciativa e seus efeitos palpáveis, libera a maioria dos constituintes da aventura coletiva, por mais decisivos que sejam de significação e exame morais. São ainda sujeitos à análise e avaliação, mas por critérios técnicos, não morais. Problemas pedem melhor e mais racional planejamento, não investigação da alma. Os atores se ocupam da tarefa racional de encontrar melhores meios de atingir um fim determinado e parcial, não de uma tarefa moral da avaliação do objetivo último, do qual só têm uma vaga ideia ou pelo qual não se sentem responsáveis. Na sua detalhada história da invenção e utilização do infame caminhão com câmara de gás, a solução nazista inicial para a tarefa técnica do assassinato em massa rápido, limpo e barato, Christopher R. Browning dá a seguinte visão do mundo psicológico das pessoas envolvidas. Início da citação. Especialistas cuja competência nada tinha a ver com assassinatos em massa de repente se viram transformados em peças menores na engrenagem da destruição. Ocupados em providenciar, despachar, manter e consertar veículos, sua competência e equipamentos seriam de repente forçados a servir os assassinatos em massa quando foram encarregados de produzir caminhonetas com câmaras de gás. O que os chateava eram críticas e queixas sobre os defeitos técnicos do seu produto. As falhas dos veículos eram um reflexo negativo do seu trabalho que tinha de ser corrigido.
Inteiramente a par dos problemas surgidos no campo, eles batalhavam para encontrar ajustes técnicos engenhosos que tornassem seu produto mais eficiente e aceitável para os operadores. Sua maior preocupação era não serem considerados incompetentes para a tarefa que lhes fora designada. Fim da citação. Nas condições da divisão burocrática do trabalho, o outro dentro do círculo de proximidade em que a responsabilidade moral reina soberana e um colega de trabalho cujo sucesso em sua tarefa depende da aplicação do ator na sua parte da tarefa, o superior imediato, cuja posição ocupacional depende da cooperação dos subordinados, e uma pessoa imediatamente abaixo na linha hierárquica que espera ter suas tarefas claramente definidas e viabilizadas. Ao lidar com esses outros, aquela responsabilidade moral que a proximidade tende a gerar toma a forma de lealdade à organização, essa abstrata formulação da rede de interações diretas, face a face. Sob a forma de lealdade à organização, os impulsos morais dos atores podem ser utilizados para propósitos moralmente abjetos sem minar a adequação ética do interrelacionamento dentro daquela área de proximidade coberta pelos impulsos morais. Os atores podem continuar a acreditar sinceramente na sua própria integridade. Com efeito, seu comportamento conforma-se aos padrões morais mantidos na única região em que outros padrões viraram optativos. Browning investigou as historias pessoais de 4 funcionários que comandavam o Bureau Judaico, B3, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Descobriu que 2 estavam satisfeitos com o seu trabalho e os outros 2 preferiam ser transferidos de serviço. Início da citação. Estes últimos conseguiram afinal deixar o B3, mas enquanto estiveram lá cumpriram rigorosamente o seu dever. Não se opunham abertamente ao trabalho, mas agiam veladamente e em silêncio para serem transferidos. Manter limpas suas fichas funcionais era sua prioridade máxima. Zelosa ou relutantemente, porém, o fato é que todos os 4 trabalhavam de forma eficiente. Mantinham a máquina em funcionamento e os mais ambiciosos e inescrupulosos dentre eles ainda davam um empurrãozinho. Fim da citação. A divisão de tarefas e a resultante separação de mini-comunidades morais face aos efeitos últimos da operação produz a distância entre vitimadores e vítimas da crueldade que reduz ou elimina a contrapressão das inibições morais. A distância física e funcional correta não pode ser alcançada, porém, ao longo de toda a cadeia burocrática de comando. Alguns dos vitimadores devem se encontrar face a face com as vítimas, ou pelo menos devem estar tão próximos delas a ponto de não poder evitar ou mesmo abafar a visão dos efeitos de suas ações com o tempo. Outro método é necessário para garantir a distância psicológica correta na ausência das distâncias física ou funcional. Tal método é fornecido por uma forma especificamente moderna de autoridade, a competência especializada. A essência dessa competência e a suposição de que fazer as coisas da forma adequada requer certo conhecimento, que tal conhecimento é distribuído de maneira desigual, que algumas pessoas possuem mais esse conhecimento que outras, que aqueles que o possuem deveriam ser encarregados de fazer as coisas e que ser encarregado coloca sobre seus ombros a responsabilidade pela maneira como as coisas são feitas. De fato, a responsabilidade é vista não como investida nos especialistas, mas nas habilidades específicas que eles representam. O Instituto da Especialidade e a posição associada que se volta para a ação social aproximam intimamente o famoso ideal de Saint-Simon, entusiasticamente endossado por Marx, da administração das coisas, não de pessoas. Os atores servem como meros agentes do conhecimento, como portadores de know-how, e sua responsabilidade pessoal repousa inteiramente na representação adequada do conhecimento, isto é, em fazer as coisas com arte, da melhor maneira que o conhecimento existente permite. Para aqueles que não possuem o know-how, a ação responsável significa seguir o conselho dos especialistas. Nesse processo, a responsabilidade pessoal se dissolve na autoridade abstrata do know-how técnico. Browning cita extensamente o memorando preparado pelo especialista técnico Willy Just sobre a melhoria técnica das caminhonetas de gás. Just propôs que a montadora dos veículos diminuísse o compartimento de carga.
As caminhonetas existentes não davam conta dos acidentados terrenos na Rússia quando totalmente carregadas, de modo que era necessário um excesso de monóxido de carbono para preencher o espaço vazio que sobrava e toda a operação levava tempo demais e perdia consideravelmente em eficiência. Início da citação. Um caminhão menor, totalmente carregado, poderia operar muito mais rápido. Uma redução do compartimento traseiro não afetaria prejudicialmente o equilíbrio de peso, sobrecarregando o eixo dianteiro, porque na verdade ocorre automaticamente uma correção na distribuição de peso pelo fato de que a carga, na sua luta para abrir a porta traseira durante a operação, situa-se preponderantemente ali. Pelo fato de que o tubo de conexão logo se enferrujava com os fluidos, o gás deveria ser introduzido de cima, não de baixo. Para facilitar a limpeza, deveria ser feito um orifício de 8 a 12 polegadas no chão, com uma tampa aberta por fora. O chão deveria ser ligeiramente inclinado e a tampa equipada com uma pequena peneira. Assim, todos os fluidos fluiriam para o meio, os fluidos finos sairiam ainda durante a operação e os mais espessos poderiam ser tirados com mangueira depois. Fim da citação. Todas as aspas são de Browning. Juste não buscava nem usava metáforas astuciosas ou eufemismos, sua linguagem era a linguagem direta, terra a terra, da tecnologia. Como especialista na construção de caminhões, ele procurava de fato lidar com o movimento da carga, não com os seres humanos desesperados em busca de ar. Ocupava-se de fluidos finos e espessos, não de vômito e excrementos humanos. O fato de que a carga eram seres humanos à beira da morte e que perdiam o controle do próprio organismo não diminuía o desafio técnico do problema. Este fato tinha, de qualquer forma, que ser traduzido na linguagem neutra da tecnologia da produção automobilística antes que pudesse se tornar um problema a ser resolvido. Ficamos a imaginar se alguma vez foi tentada uma retradução por aqueles que leram o memorando de Juste e executaram suas instruções técnicas. Para as cobaias de Milgram, o problema era a experiência montada e administrada por especialistas científicos. Os especialistas de Milgram cuidaram para que os atores, dirigidos por um especialista, ao contrário dos operários da fábrica Sodonka aos quais se destinava o memorando de Juste, não tivessem dúvidas quanto ao sofrimento que suas ações estavam causando, para que não houvesse chance de uma desculpa do tipo "eu não sabia". O que a experiência de Milgram provou no final foi o poder da especialização e sua capacidade de triunfar sobre os impulsos morais. Pessoas morais podem ser levadas a cometer atos imorais mesmo que saibam, ou acreditem, que os atos são imorais, contanto que sejam convencidas de que os especialistas, pessoas que, por definição, sabem algo que elas não sabem, definiram suas ações como necessárias. Afinal, a maioria das ações na nossa sociedade não é legitimada pela discussão dos seus objetivos, mas pelo conselho ou instrução recebidos de pessoas em posição de saber. 7. Observações finais. Reconheço que este capítulo fica bem aquém de formular uma teoria sociológica alternativa do comportamento moral. Seu intento é muito mais modesto. Discutir algumas fontes de impulso moral além das sociais e algumas condições socialmente produzidas nas quais se torna possível o comportamento imoral. Parece que mesmo uma discussão assim limitada mostra que a sociologia ortodoxa da moralidade precisa de uma revisão substancial. Uma das suposições ortodoxas que parecem ter falhado de modo particularmente claro é a de que o comportamento moral nasce da operação social e é mantido pelo funcionamento de instituições sociais, de que a sociedade é essencialmente um instrumento moralizador e humanizador e de que, consequentemente, a incidência de conduta imoral acima de uma escala marginal pode ser explicada apenas como efeito da disfunção de arranjos sociais normais. O corolário dessa suposição e de que a imoralidade não pode, em geral, ser socialmente produzida e que suas verdadeiras causas devem ser buscadas em outra parte. O que este capítulo pretende dizer é que poderosos impulsos morais têm sua origem em fatores pré-societários, ao passo que alguns aspectos da organização societária moderna provocam um considerável enfraquecimento de seu poder de coerção.
que, com efeito, a sociedade pode tornar a conduta imoral mais, não menos, plausível. A imagem mítica promovida no Ocidente de que um mundo sem a burocracia e a especialização moderna seria um mundo governado pela lei da selva ou a lei do mais forte evidencia em parte a necessidade de autoafirmação da burocracia moderna, que se pôs a destruir a competição de normas decorrentes de impulsos e propensões que ela não controlava, e em parte até que ponto se perdeu e esqueceu a antiga habilidade humana de regular relações recíprocas com base na responsabilidade moral. O que é então apresentado e concebido como selvageria domar e suprimir pode revelar-se a exame mais detido ser o mesmíssimo impulso que o processo civilizador se pôs a neutralizar e depois a substituir por pressões controladoras que emanam da nova estrutura de dominação. Assim que as forças morais geradas pela proximidade humana são deslegitimadas e paralisadas, as novas forças que as substituíram adquirem uma liberdade de manobra sem precedentes. Elas podem gerar uma conduta em escala de massa que só os criminosos no poder são capazes de definir como eticamente correta. Entre as conquistas societárias na esfera da administração da moralidade é preciso mencionar a produção social da distância, que ou anula ou enfraquece a pressão da responsabilidade moral, a substituição da responsabilidade moral por responsabilidade técnica, o que efetivamente encobre a importância moral da ação, e a tecnologia da segregação e separação, que promove a indiferença pela aprovação do outro, a qual de outra forma seria submetida à avaliação moral. É uma resposta moralmente motivada. E preciso também considerar que todos esses mecanismos de erosão da moralidade são ainda mais reforçados pelo princípio da soberania dos poderes do Estado, que usurpam a suprema autoridade ética em prol das sociedades que governam. Exceto pela difusa e muitas vezes ineficaz opinião mundial, os governantes dos estados não são em geral constrangidos em sua administração por nenhuma norma que se imponha ao território do seu governo soberano. Não faltam provas de que, quanto mais inescrupulosas suas ações nesse campo, mais intensos são os apelos para sua pacificação, o que reconfirma e reforça seu monopólio e ditadura no campo do juízo moral. O que se segue é que, na moderna ordem, o antigo conflito sofocliano entre lei moral e lei social não dá sinais de declínio. Quando nada, tende a tornar-se mais frequente e mais profundo e as chances são todas favoráveis às pressões societárias de supressão da moralidade. Em muitas ocasiões, comportamento moral significa assumir uma posição considerada e decretada antissocial ou subversiva pelos poderes instituídos e pela opinião pública, quer manifesta ou meramente expressa pela ação ou não ação da maioria. A promoção do comportamento moral em tais casos significa resistência à autoridade e ação societárias que visam a enfraquecer o seu poder. O dever moral tem que contar puramente com sua fonte, a responsabilidade humana essencial pelo outro. Que esses problemas têm uma urgência além do interesse acadêmico e o que nos lembram as palavras de Paul Hilberg, início da citação. Recordem, de novo, que a questão básica era saber como uma nação ocidental, uma nação civilizada, foi capaz de tal coisa. E então, logo depois de 1945, vemos a questão totalmente invertida quando começamos a perguntar: há alguma nação ocidental incapaz disso? Em 1941 o Holocausto não era esperado e essa é a razão da nossa subsequente ansiedade. Já não ousamos excluir o inimaginável.